Graça e paz, igreja. Boa noite. Podem se sentar, fiquem à vontade. Eu vou me organizando aqui, abrindo esse monte de material aqui, que às vezes mais bastante coisa, mas quero já louvar a Deus, por estar aqui. Louvar a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estar aqui na casa de Deus. A gente precisa, às vezes, olhar um pouco para as nossas vidas e a bênção que o Senhor nos dá de, literalmente, estar na presença de Deus, na casa de Deus. Quero fazer uma menção aqui e agradecer o pastor meu tio, O pastor meu tio, Eu só chamo ele por tio, Mas quero agradecer a sua vida, pastor, a minha tia, meus tios, todos os meus parentes que estão aqui. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder estar aqui ministrando nessa casa. Vamos abrir a Bíblia. Quem traz Bíblia para a igreja ainda? Ou ainda louvamos o celular, Tem problema não, tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, verso de número 20. Nós vamos ler alguns versículos. Eu tenho o costume de dar a Bíblia, durante as ministrações, percorrer alguns textos da Bíblia. Então, se você tem o costume de acompanhar pela Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa aproveitar bastante o tempo que é precioso da palavra. João capítulo 12, verso 20. Quem achou diz: eu amo Jesus. Igreja animada, glória a Deus. E ó que está frio, Vamos lá. Diz assim, a minha versão que eu tenho aqui é a Nova Almeida atualizada. E diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi até André, e André e Felipe anunciaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, repita comigo, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Só até aqui. Esse texto que nós temos em mãos é um texto do Evangelho de João. Talvez o evangelho que eu mais amo. É óbvio que todos os evangelhos têm o seu valor peculiar, mas o Evangelho de João, ele traz algumas características de Jesus e alguns apontamentos a respeito de Jesus que chamam a nossa atenção. O Evangelho de João, ele mostra Jesus com um propósito, uma urgência, algo muito definido sobre todas as suas ações. Enquanto os outros evangelhos se preocupam também em narrar a história de Jesus, o Evangelho de João tem um detalhe maior, que ele quer mostrar o propósito de cada atitude de Jesus. Quer mostrar o que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo, as suas respostas, o porquê das suas respostas. E quando nós olhamos para esse texto que nós estamos em mãos, e eu estava orando muito a respeito do que trazer para essa igreja esta noite, e era um culto de ceia, e por ser um culto de ceia, o Senhor me trouxe a esse momento tão crucial na vida de Jesus. Que momento que é este? É o momento em que Jesus está prestes a ser crucificado. Nós estamos olhando nesse texto, nesse acontecimento, para o final da sua campanha aqui enquanto ser humano nesta terra. Ele está nos últimos dias da sua campanha. Ele já fez muitos milagres. Aliás, se nós olharmos para os textos, todos os milagres que foram executados por Jesus, realizados por Jesus, tudo aquilo que ele falou já tem acontecido quando nós lemos essa passagem. Então, quando nós lemos essa passagem, todos os milagres de Jesus já foram realizados.
Tudo aquilo que ele tinha para dizer, ele disse. Tudo aquilo que ele tinha para mostrar com seus sinais, com as suas maravilhas, está ali. Neste momento que nós lemos, o dia anterior a este evento, Jesus havia acabado de voltar para Jerusalém, para a região da Judéia. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus tinha acabado de fazer talvez o milagre mais impactante da sua jornada, que era ressuscitar um homem que havia 4 dias morto, perdão. É algo que chama a atenção, porque existe aqui um momento eminente no ministério de Jesus. Os próprios discípulos estão com medo, porque Jesus vai entrar em Jerusalém e eles sabem que Jesus está para ser morto pelos oficiais dos judeus. Eles sabem que a vida de Jesus corre um risco tremendo, mas é um momento muito peculiar. Nesse momento que nós lemos a palavra, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Ele também, logo depois, estava sentado numa casa, e uma mulher chamada Maria entra para ungir Jesus. E Jesus diz que ela ungiu ele para que ele fosse sepultado. Maria ungiu Jesus para o seu sepultamento. E no dia que nós lemos isso, a passagem de João, capítulo 12, vai dizer exatamente que naquele dia Jesus entra em Jerusalém, com os ramos sentado numa jumenta, e a população, o povo aclamando ele: salve o rei! Salve o rei dos judeus! É chegado o rei dos judeus. Eles entram ali naquele processo, então há muita expectativa em relação a Jesus. Imagine que nessa cidade de Campinas venha alguém do porte de Jesus e realize milagres por todo o país, e nós ficamos maravilhados e nós descobrimos que esse homem estará agora em Campinas. E quando ele entra em Campinas, nós sabemos que alguns dias antes ele acabou de ressuscitar um morto. Nós criamos muita expectativa. É impossível não ter expectativa em relação a Jesus naquele momento. Há uma expectativa grande para que Jesus, que esteve ali naqueles dias, o que ele fará? Qual será o próximo passo de Jesus? E a primeira expectativa que o povo com certeza tem é a respeito dos sinais. Repita comigo: sinais. Os sinais são as obras maravilhosas e milagrosas que Jesus realizou durante todo o seu ministério. Há muitos sinais que Jesus fez, há muitas histórias sendo contadas de boca em boca a respeito dos sinais. Eu tenho certeza que algumas pessoas, conhecendo Lázaro, falavam: ele estava morto, eu fui no seu sepultamento, eu estava lá quando Jesus mandou remover a pedra. Então há muita expectativa, porque quando Jesus está presente, há um nível de expectativa a respeito dos sinais. Sinais são muito importantes para a trajetória do cristão. Repita comigo: sinais são importantes, mas sinais não são o objetivo final. O que acontece é que muitas vezes, quando nós olhamos para Jesus, e eu começo apenas nessa introdução, colocar-nos no ambiente de Jerusalém, colocarmos ali naquele momento onde Jesus acabara de ressuscitar um morto. Então nós cercamos Jesus de alguma maneira, porque os sinais são importantes também, porque eu quero ver o que Jesus vai fazer, eu quero ver o que Jesus vai realizar, eu quero ver qual será o novo milagre que ele tem. Mas o que choca nesse texto, porque apesar da grande expectativa daquele povo, da aglomeração que está em volta de Jesus, há uma certeza que nós podemos ter nas Escrituras: o próximo sinal de Jesus será não outro a não ser a sua própria morte. Como ele mesmo diz que o sinal que ele daria seria o sinal de Jonas, ou seja, está dentro de um ambiente inóspito por 3 dias, mas ressuscitado. Existe sim uma expectativa do povo. Eu e você temos expectativas dos sinais de Deus, porque nós queremos ver os sinais de Deus para a nossa vida. Mas naquele momento, nesse texto que nós lemos, não haverá mais sinais. Não haverá mais nenhum sinal até que se cumpra o seu propósito. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós esquecemos que os sinais são meios,
não objetivos. Nós queremos que os sinais sejam o nosso objetivo, então nós olhamos para os passados, olhamos para a história da igreja, oramos para os testemunhos que ouvimos e queremos que esses testemunhos, a história da igreja, se repita nos nossos dias. Queremos de novo o dia de Pentecoste, queremos de novo as labaredas de fogo. Não tem nenhum problema querer isso, não tem nenhum problema que nós busquemos também os sinais de Deus, porque a palavra de Deus nos autoriza a crer que os sinais acompanham os que creem. Só que o problema é que nós muitas vezes mudamos o objetivo e não entendemos que os sinais nos alcançam e não que nós devemos correr atrás dos sinais. A diferença entre Jesus e nós é absurda. Porque enquanto nós e a multidão está atrás de Jesus pelos seus sinais, Jesus deixou os sinais para trás para que possa cumprir um propósito. Jesus sempre vai permitir que sinais nos atraiam a Ele e que as multidões se aglomerem a Ele, mas não é um sinal que deve ser a marca da sua vida, não é um sinal que deve ser o objetivo da sua vida. Existe um propósito maior para a sua vida, para a sua história, para aquilo que Deus quer fazer para você. Sinais não são de fato aquilo que nós devemos buscar. Os nossos testemunhos nós já temos, é fato, nós já temos testemunhos. É claro que eu queria contar muitos milagres, e eu conto muitos milagres porque Jesus opera sinais em seu povo. Mas nós já temos sinais necessários o suficiente para a próxima etapa. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para os irmãos, quem tem testemunho aqui, que Deus operou sinais e milagres na vida de cada um, eu tenho certeza que alguns de nós teremos muitos testemunhos para ser contados. Não são sinais que você precisa mais. Não são sinais que nós precisamos como igreja, porque nós já temos Lázaros ressuscitados em nossos meios. Nós já temos testemunhos de cura, nós já temos testemunhos de multidões sendo alimentadas, nós já temos os testemunhos necessários para a nossa fé. E aí que entra o detalhe, porque às vezes nós gastamos mais tempo voltando atrás dos milagres que já foram, tentando resgatar de alguma maneira aquela chama que foi perdida, de alguma maneira, que parece que lá atrás era melhor, parece que na época que eu estava em outra igreja era melhor, que parece que pelo menos há uns 10, 15 anos atrás a igreja era mais viva, que parece que há um tempo atrás as coisas funcionavam melhor, parece que eu quero voltar, mas entenda uma coisa, querido, existe um Deus que sabe o que está fazendo, existe um Deus que prossegue para o alvo, que não fica parado em movimentos de sinais, mas tem um propósito, tem algo maior para mim e para você. Uma outra expectativa além de sinais é a expectativa da mensagem. Repita comigo, mensagem. Se a primeira expectativa do povo é a respeito dos sinais, o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai executar? Como será agora o seu próximo milagre? O segundo e a grande expectativa também era a respeito da mensagem. O que mais Jesus tem a dizer? O que mais Jesus tem para nos comunicar? Não é à toa que o texto que nós lemos, se você está com a Bíblia aberta, você vai perceber que no verso 20 está dizendo assim: os que foram adorar a Jesus, havia alguns gregos. Esses disseram a Felipe: queremos ver Jesus. Os gregos aqui não simbolizam uma coisa pequena. Não, esse texto aqui não está dizendo de grego só por conta da língua grega, mas sim porque eles eram homens de alta filosofia. Os gregos eram conhecidos como pessoas muito intelectuais. Nessa época vocês conhecem, vários filósofos viveram, conterrâneos de Jesus, antes de Jesus. Então a filosofia era muito forte, a filosofia era algo interessante. E aqueles homens que vieram a Jerusalém na época da festa da Páscoa, estão ali querendo saber o que mais Jesus tem a dizer. E eu repito, irmãos, durante 3 anos Jesus realizou milagres. Durante 3 anos Jesus pregou a sua palavra, desde o Rio Jordão
a palavra de Deus nos diz que Jesus disse e começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus, e você pode ler no primeiro capítulo de João, no segundo capítulo de João, que ambos, tanto João Batista quanto Jesus, estão pregando uma só mensagem, desde o primeiro dia até o último dia da vida de Jesus aqui nessa terra. A mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas parece que não é suficiente a mensagem. Parece que queremos sempre algo mais. Parece que não é suficiente aquilo que a Bíblia já nos aponta a respeito de nós. Parece que aquilo que nós queremos, na verdade, não são as revelações da sua palavra, mas as revelações dos profetas, que falam qualquer coisa para nos confortar. Ou buscamos Jesus por aquilo que Ele pode falar para a minha vida, mas Ele já tem falado. Ele já tem proferido as suas palavras, e elas estão no livro chamado Bíblia Sagrada. Ele tem toda a palavra aqui escrita para você e para a sua vida. São muitos anos andando com Jesus. São muitos anos ouvindo a mesma mensagem, e parece que não é suficiente. Sabe por quê? Porque nós não temos familiaridade com a mensagem de Jesus. Às vezes nós, infelizmente, nos nossos dias, não quero dizer nesta igreja, mas nos nossos dias como nação, como igreja cristã no Brasil, nós estamos confundindo a mensagem do Evangelho. Estamos trocando aquilo que Jesus fala por aquilo que homens falam, sob mensagem, sob pretexto exatamente de conhecer Jesus, para ouvir algo diferente da sua parte. É o que aqueles gregos estão fazendo. Nós queremos conversar com Jesus. Eu tenho algo especial para perguntar para Jesus, algo para entender a sua mente, algo para entender aquilo que Ele tem para falar para a minha vida. Mas entenda uma coisa: Jesus já trouxe a sua mensagem, Jesus já trouxe, e o que nós queremos muitas vezes é o exclusivismo da palavra. O que é o exclusivismo da palavra? É quando nós queremos que Deus se revele apenas para nós. Queremos que Jesus seja o nosso centro. Queremos que Jesus seja a nossa vida, literalmente, para que nós recebemos algo da parte de Deus e que fique para nós. Vamos levar Jesus para a Grécia. Tanto os judeus ficaram perguntando em João capítulo 7, a respeito de Jesus: será que Ele vai lá para os gregos anunciar a sua mensagem entre os gentios? Não era algo ilógico, mas é fato que nós sempre queremos algo novo da parte de Deus. A verdade é que muitas vezes nós podemos estar paralisados. Não porque os sinais não são importantes, porque eles são. Não porque a palavra de Deus para a nossa vida é importante, ela é a maior força e mais importante em nós. Mas o fato é que Jesus está num processo, repita comigo, processo, para cumprir um propósito. Os sinais são um meio, e eles vêm junto com a mensagem. Os sinais são um meio para atrair a minha e a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus te atraiu de alguma maneira para esse lugar. Você não está aqui simplesmente porque você gostou de ser crente, ou gostou de Jesus, sei lá, mas Jesus fez algo diferente no seu coração e te trouxe até aqui. Pode ter sido um sinal, uma cura, pode ter sido um emprego, uma oração que você fez e de repente tudo muda na sua vida. E parece que todas as coisas mudam ao seu redor. Junto com essa mudança vem também a mensagem de Jesus. Mas é o sinal, é o que te atrai a Jesus. Jesus sempre realizou sinais com um objetivo: te atrair para perto dele. Jesus não quer que você viva de sinais. Jesus não quer que você viva de sinais ou em busca de novas profecias para a sua vida. Pode vir, é uma bênção, e que assim seja. Mas Jesus quer algo mais profundo com você.
Entenda uma coisa: quando nós entendemos que nossa vida, ela é um processo, onde os sinais nos marcam para testemunhar, e a mensagem grava no nosso coração para prosseguir, nós podemos falar, como disse o apóstolo Paulo: eu prossigo. Eu prossigo para onde? Para onde Paulo disse que prosseguiria? Veja só o que está escrito em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:10 vai dizer assim: o que eu quero é conhecer Cristo. Eu vou lembrar que é Paulo falando. Paulo conheceu Jesus face a face. Ele viu uma luz, uma clareira, ele ficou cego. Ele é o apóstolo que determina praticamente toda a doutrina da nossa igreja. Eu estou falando de um homem que literalmente pode dizer que subiu ao céu. Eu estou dizendo de um homem que sofreu as marcas do evangelho na sua própria pele. Ele poderia dizer que conhecia Jesus, sim ou não? Mas sabe o que ele escreve? Eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele. Aonde? Na sua morte. Repita comigo: me tornar como ele. Não, o apóstolo Paulo está dizendo algo profundo. Você precisa dizer isso com a mesma profundidade. O que eu quero é me tornar como ele. Aonde? Na sua morte. É engraçado como nós, como cristãos, perdemos tanto a riqueza do evangelho. Porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte: eu preciso me tornar como ele na sua morte. Os versículos a seguir vão dizer assim: eu não alcancei ainda, mas eu faço uma coisa, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu quero te dizer uma coisa: os sinais te trouxeram até aqui, e eles vão continuar te seguindo. Você não vai precisar correr atrás de milagre nenhum, porque os sinais é promessa de Deus, eles te seguirão. Dê meia volta no seu carro e para de querer voltar atrás dos milagres. Vá para uma direção do propósito. Olhe para a frente, como o apóstolo Paulo diz: siga adiante. Siga adiante, porque Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O Deus que operou lá atrás só opera hoje. O Deus de ontem é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, será para sempre. Depois da mensagem e dos sinais de Jesus, só há uma coisa a fazer. Eu quero que você entenda isso, eu espero estar sendo o mais claro possível, porque essa mensagem precisa moldar o nosso dia a dia, precisa moldar a nossa história como cristãos. Viemos pelos sinais, ouvimos a sua mensagem, depois disso só há uma coisa a fazer. Aí você pode me perguntar: qual é a coisa que nós precisamos fazer? Jesus já nos deu o modelo: cumprir o propósito pela qual Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer, e nós precisamos ser como Jesus. E o apóstolo Paulo nos ensina ser como ele também na sua morte. Eu sei que é estranho falar sobre este tema, porque nós associamos a morte terrena, a morte do nosso corpo, a morte que todos nós estamos fadados a tê-la. Porque se todos nós estamos fadados a passar pelo processo do sepultamento do corpo, por que isso está na palavra de Deus? Por que Paulo persegue Jesus para ser participante com ele na sua morte? Nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós participamos dele na sua morte. Porque uma vez alcançando a morte em Jesus Cristo, nós podemos também ter a esperança da ressurreição. E o que marca um cristão não são sinais. O que marca o cristão não são sinais. Isso é importante demais. O que marca o cristão não é o quanto ele sabe da palavra. Isso é importante demais. Mas o que marca o cristão de fato é o caminho dele para o sepultamento. O caminho do cristão é um caminho para uma vida crucificada.
E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesses minutos. Quais são as marcas de uma vida crucificada? Porque não adianta nada, como Jesus mesmo falou e nós lemos, aquele que ama a sua vida vai perder. Aquele que perde a sua vida vai achar. Existe um complexo, um paradoxo a respeito de Jesus. Porque quando nós achamos que nós podemos alcançar a vida através da nossa própria vida, nós estamos alcançando a morte da nossa própria existência. Mas quando nós, diferentemente do povo do mundo, encontramos na verdade a morte em Cristo Jesus, quando nós colocamos a nossa própria vida, a nossa existência na cruz do Calvário, estamos encontrando na verdade a vida. Jesus é muito diferente, a vida com Cristo é diferente, porque Ele não nos requer que nós nos esforcemos para alcançar a vida, Ele requer que nós nos esforcemos para alcançar a morte. Não é a morte física, eu não estou falando para vocês, e vocês entendem que nós não devemos procurar nossa subsistência, tirar a nossa própria vida, não é isso. Mas se nós quisermos de fato para o próximo nível da caminhada com Deus, precisamos entender que os sinais nos acompanharão, que a mensagem precisa estar no nosso coração, mas que nós precisamos ir para um caminho chamado caminho do sepultamento. É um caminho difícil, mas é necessário. E por isso, nós seguimos. E o texto que nós lemos, alguns versículos antes, porque, como eu disse, acabou os sinais, acabou a mensagem. Agora vai acontecer alguns fatos. É o caminho de Jesus até o seu sepultamento. É o caminho de Jesus até o cumprimento do seu propósito. A primeira coisa que Jesus faz, depois de ter anunciado os seus sinais, e o último foi a ressurreição de Lázaro. O capítulo de número 12, verso 3. Se você está com a Bíblia aberta, voltar algumas páginas atrás, você vai encontrar. João, capítulo 12, verso 3 diz assim: Então Maria, pegando um frasco de perfume nado puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a sua casa se encheu com cheiro de perfume. Aqui nós lemos a história de Maria que ungiu. Repita comigo: unção. A unção é algo muito interessante, porque pode ser até uma palavra meio mística. É uma palavra que a gente acaba não entendendo muito bem o que ela representa. Porque muitas vezes que nós falamos de unção, nós vemos um derramar de azeite, algo para preparar alguém. E toda vez que nós vemos unção na Bíblia, nós associamos com algo bom. Nós associamos com algo perfeito. A unção, ela não é algo que nos outorga alguma capacidade em nós mesmos. A unção, quando nós falamos sobre unção, uma pessoa ungida, uma pessoa que é ungida, na verdade deveria ser um atestado de incapacidade a unção. Sabe por quê o atestado de incapacidade? É porque a unção exatamente capacita. Se a unção capacita, quem recebeu não era capacitado. A unção deveria ser para nós algo como: o Senhor está me dando algo que eu não sou capaz, mas Ele está confiando capacidade em mim. E nós entendemos unção como algo sempre positivo, como algo sempre que devemos buscar. E está certo, está tudo bem, precisamos buscar. Mas é interessante como nós temos a tendência a sempre buscar as unções boas, né? Nós queremos a unção de Davi. Não é? Eu também quero, tá, gente? Eu não estou sendo hipócrita, não. Eu quero a unção de Davi. Nós queremos a unção de Davi porque nós queremos ser reis. Nós queremos a unção de Isaías porque nós queremos pregar o evangelho às nações. Porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos cativos. Nós queremos essa unção. Queremos unção para nos colocar em condições ou em posições que nos favorecem, que nos coloquem em proeminência, que nos coloquem em um ambiente de destaque no reino de Deus.
Nós queremos uma unção que literalmente nos coloca numa posição aonde Deus é o segundo plano. Não está errado buscar a unção de Deus, mas a unção de Deus deve nos rebaixar, deve nos colocar no chão, deve nos mostrar que nós somos incapazes. Mas o que nós não buscamos é essa unção que Jesus teve. Nós falamos que queremos imitar Jesus e ser como Ele é, não é verdade? E a unção que Jesus recebeu foi a unção do sepultamento. É difícil porque nós queremos boas unções. Nós queremos as unções que nos colocam em condições proeminentes. Mas Jesus foi ungido para uma unção do sepultamento. A primeira marca de uma vida crucificada é uma vida que unge-se para o sepultamento. A primeira marca de uma vida crucificada é uma vida que coloca o óleo sobre a sua cabeça, preparando-se para morrer todos os dias, preparando-se para entregar a sua vida todos os dias, preparando para entregar o seu corpo, a sua alma, o seu coração, e diz: eu preciso morrer. Eu preciso não existir mais. Eu preciso que o Espírito Santo seja o rei da minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. É a unção do sepultamento, é a unção do arrependimento. A unção do sepultamento requer 3 coisas importantes. A primeira coisa que a unção do sepultamento traz é a preparação para a morte. Ninguém consegue morrer por Jesus sem estar preparado, tá? Pedro disse que estava. Lembra-se de Pedro? Eu contigo irei até a morte, Jesus. Aí Jesus disse: você não está preparado, Pedro. Você vai me negar ainda hoje. Depois que Jesus morre, Pedro vai encontrar Jesus numa praia, e Jesus está assando peixe. Eu acho linda essa passagem. E ele pergunta a Pedro: tu me amas? Porque nós falamos que amamos Jesus, não falamos? Falamos que vamos com Ele até a morte, não falamos? Mas na primeira oportunidade nós negamos Jesus. Mas somos os melhores discípulos. Entre os 12, Pedro era um cara, mas foi igual aos outros, não foi diferente. Mas Jesus está na praia e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes ele pergunta, porque Pedro tinha certeza que ele amava Jesus a ponto de morrer, mas ele não estava preparado. E se você ler o Evangelho, você vai ver que Jesus vai dizer para ele: fica tranquilo, Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas um dia vão te levar para um lugar onde você não quer. E vão fazer algo que você não conseguiu fazer lá atrás. E a Bíblia vai dizer, indicando a Pedro a morte que ele haveria de morrer. Pedro não estava pronto antes, mas depois, com o tempo e aperfeiçoamento na palavra, nos sinais, no correr com Cristo, no caminhar com Cristo e morrer a seu espírito, ele estava pronto para morrer também na carne. E a ponto que Pedro fica tão impactado, ele diz, a história nos conta, não está na palavra, mas a história nos conta que Pedro ficou tão impactado pela possibilidade de morrer crucificado, como seu mestre. Ele diz: eu não quero ser crucificado como Jesus foi. Me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Alguém que nega atrás é capaz de morrer hoje. Alguém que lá atrás fala: eu não consigo, hoje consegue. Por quê? Porque ele se ungiu para a unção do sepultamento. A segunda coisa que nos traz a respeito da unção do sepultamento é que nós precisamos dar o que é de mais valioso a Jesus. Maria trouxe algo muito caro. E sabe o que nos impede de viver essa unção? Para matar a nossa vontade, a nossa carne todos os dias. Tem algo muito valioso na sua vida que você não abre mão. Tem algo muito grande na sua vida que tornou o seu ídolo, que agora tomou o lugar de Deus. Você precisa pegar esse ídolo seu e colocar debaixo do altar de Deus. A unção do sepultamento requer algo valioso, requer humilhação e requer choro.
A primeira marca de uma vida sepultada é uma vida ungida para o sepultamento. Amém? A segunda marca de uma vida crucificada. João capítulo 12, verso 20 foi o que nós lemos. Aleluia. Os gregos chegaram até Jesus. Nós lemos exatamente esse texto. E a resposta de Jesus foi: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. A segunda marca de um cristão que coloca a sua vida no caminho da crucificação é rejeitar as glórias dos homens. A vinda dos gregos e a possibilidade dos gregos estarem ali, colocando Jesus como um mestre sábio filósofo, traz uma característica interessante para o ministério de Jesus. Agora ele tem a possibilidade de andar pelas nações entre os gentios, anunciando o evangelho. Quem não gostaria disso? Eu gostaria. Que Jesus me levasse para caminhos novos, para evangelhos, para trazer o evangelho a outras nações, a trazer o meu conhecimento, aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, para um propósito de alcançar outras nações. É lícito ou não é? Não é algo interessante de se viver? Levar o evangelho a outros povos, quem dera Estados Unidos, né, Europa, seria melhor, né? Mas a verdade é que esta proposta de Jesus, para Jesus, de entrar no ambiente onde os judeus não o aceitaram, mas que os gregos queriam tê-lo, seria mudar o propósito pela qual ele estava sendo chamado. As glórias que ele recebia entre os judeus, ele não recebeu. Deveria ter recebido entre os judeus, não recebeu. Deveria ser honrado como Deus e como rei dos judeus, e não recebeu. Então vem uma proposta que glorifica o homem, uma proposta que muda o caminho. Jesus está indo para o Calvário. Qualquer proposta naquele caminho, mesmo que seja para anunciar as suas verdades do evangelho, tiraria ele do propósito. Existem certas propostas que parecem ser boas e que até parecem levar o evangelho conosco a caminhos novos, mas na verdade nos afastam do propósito pela qual Deus nos chamou, porque nos enche de orgulho. E o orgulho, infelizmente, é aquele que nos impede de levar a nossa vida aos pés da cruz. Um cristão que quer de fato viver as marcas do evangelho precisa necessariamente rejeitar a glória humana e começar a andar de fato para o caminho da crucificação. Porque se o evangelho que você prega, que nós pregamos, nos afasta da cruz, não é evangelho. Se o evangelho que nós narramos em nossas vidas não nos aproxima da nossa morte espiritual, a nossa morte do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos quereres, não é o evangelho de Jesus Cristo. É um outro evangelho, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho que carrega as marcas de Jesus é a marca da obediência ao chamado, é a marca da obediência ao propósito. Eu não vim para os gentios, eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida, eu vim para entregar a minha vida, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada pode me tirar do propósito. Eu preciso continuar caminhando junto aos caminhos que Deus preparou para a minha vida. Não são os meus desejos, não é as propostas, não são as propostas, mas é o caminho de Deus para nós, que nos traz de verdade a uma vida crucificada. Se a primeira marca de uma vida crucificada é a marca da unção do sepultamento, a segunda marca de uma vida crucificada é a rejeição à glória humana. Precisamos colocar a glória dos homens em segundo plano,
porque o maior no reino de Deus sempre vai ser o menor. Aquele que quer ser grande vai ter que ser o mais simples. Não adianta querer ser grande nessa terra, porque na terra você não ganha nada. Morremos e partiremos. Mas quem quer ter uma vida de fato crucificada, precisa rejeitar propostas que nos tirem dos caminhos. A terceira marca, eu estou correndo aqui. A terceira marca de uma vida crucificada está ainda em João capítulo 13, verso 4. Eu estou narrando os fatos, porque os sinais acabaram. A mensagem é a mesma, mas os atos de Jesus para o Calvário nos mostram um caminho. O primeiro nós já falamos, o segundo nós falamos, nós vamos para o terceiro ponto. Levantou-se da ceia. Quem levantou-se? Jesus. Tirou a sua vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Uma das marcas de uma vida crucificada é a capacidade que nós temos que ter de tirar a capa da autoridade e vestir a toalha de quem lava pé. Eu vou repetir porque é importante que nós entendamos isso, porque nós estamos pregando um evangelho. O evangelho só existe um, é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz precede algo importante. Para alcançar a cruz nós precisamos entender que nós precisamos servir. Jesus disse: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Jesus tira a sua capa de autoridade de mestre, ele tira a sua roupa de cima, por quê? Porque a sua capa representa a sua autoridade. Ele era mestre, ele era senhor, mas ele faz o seguinte: ele veste a toalha de quem lava pé. E é interessante que nós sempre temos essa capacidade de falar que nós servimos. Nós temos de fato a capacidade de falar que nós servimos, mas o fato que nós temos e que nos cerca todos os dias é que nós temos uma dificuldade muito grande em servir. Jesus não fez isso à toa. Ele quis nos dar um exemplo porque ele sabia das nossas incapacidades de nos rebaixar de fato a lavadores de pés. Quem gosta de lavar pé aqui? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão, porque ninguém gosta de lavar pé. É humilhante, mas é serviço. É humilhante, mas traz o reino. É humilhante, mas representa Cristo. E nós não conseguimos fazê-lo, e nós dizemos que servimos. É triste, meus irmãos, é triste. E muitas vezes eu me paro perguntando: a gente acha que servir a Deus é vir aos cultos? Não. É importante, tem um serviço aqui, tem pessoas importantes que tocam, que ministram, que servem, que limpam, é serviço. Mas o que Jesus está fazendo não é servir a um templo, a uma causa. Jesus está servindo aos seus próximos. Às vezes a gente confunde o ato de servir com o ato de fazer algo para Deus. Mas quando Jesus serviu, ele não fez algo para Deus, ele fez algo para o homem. Quando Jesus foi dar o exemplo de servir, ele não veio ao templo, ele não foi ao templo, Jesus. Ele não levantou uma campanha de oração de 7 dias. Quando Jesus nos deu o exemplo de servir, ele pegou algo e foi útil com algo que ele quis ser útil. Às vezes o nosso irmão pede uma oração, queridos, uma oração por algo. E nós falamos para ele: vou orar pela sua vida, querido. E nós não oramos, não é verdade? Isso acontece só comigo e com vocês também. Ele apresenta uma causa digna, ele está precisando de uma causa. Aqui leu várias pessoas com câncer. E nós olhamos: Deus, cura, tudo certo. Mas de fato nós podemos servir agora alguém e não temos a condição mental para fazê-lo. Porque nós não temos a capacidade de servir.
Nós precisamos de fato ser como Jesus. Se você quer ter a marca de Jesus da crucificação, a primeira coisa, a segunda coisa você já aprendeu, a terceira é colocar literalmente a toalha de quem lava pé. Ah, mas eu não sei como faz isso. Ora, querida, é tão simples. Seu irmão vai a pé para casa e você tem carro. Ah, mas eu não vou porque ele vai folgar comigo. Querido, Judas estava entre os pés que foram lavados, tá? Jesus lavou o pé de Judas. E nós temos a dificuldade de, literalmente, de responder uma pessoa dizendo: eu estou orando pela sua vida. Literalmente dobrar o joelho e por 5 minutos orar por essa vida. Ou precisamos mudar o nosso modo de agir. Ou o evangelho é só história para boi dormir. É só historinha para boi dormir, porque nós falamos que somos igreja, querido. Aí o nosso irmão aqui está com uma necessidade. Ele expõe a necessidade e vai todo mundo para sua casa sem se compadecer com a necessidade dele. Desculpa eu estar falando isso, mas a verdade do evangelho é uma só. Eu não posso pregar um Deus que não seja o Deus do evangelho. O evangelho é um evangelho de servir. Uma marca de uma vida crucificada é vestir a roupa de servo por um instante, pegar a toalha, a bacia e fazer algo de fato para o seu irmão, querido. Pare de se esconder atrás das suas vergonhas. Pare de se esconder atrás de suas desculpas. Porque Judas também estava lá. Não torne a exceção regra. Judas é a exceção. Seus irmãos aqui, pode ser que algum tenha joios, não tem, pastor? De vez em quando tem, tomara que aqui não tenha. Mas Jesus disse que tinha uns joios entre os trigos. E às vezes esses joios atrapalham mesmo. Mas eles não são regra, eles são exceção. E se nós quisermos ter uma vida crucificada com Cristo, nós precisamos entregar as nossas vestes de autoridade por um instante, pegar a toalha, a bacia e fazer algo pela vida do meu e do seu irmão. Se você entende essa palavra, você pode agradecer a Deus, porque você tem do seu lado, alguém disposto a servir a você, alguém disposto a servir você. Você pode olhar para o seu irmão hoje e dizer: pode contar comigo. Pode contar comigo, porque eu darei a minha vida pela sua vida. Aleluias. Estou finalizando. A quarta marca de uma vida crucificada. João capítulo 17. Até aqui, olha, nós lemos o 12, 13 não tem milagre, 14 não tem milagre, 15 não tem milagre. Diz assim: Jesus, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. A quinta marca de uma vida crucificada. A marca de uma vida crucificada, a quarta marca de uma vida crucificada com Cristo. Depois de percorrer por todos esses processos, a última coisa que separa Jesus do Calvário, a última coisa que separa a minha e a sua vida de uma vida de fato quebrantada e sepultada com Cristo, é a marca da oração. A última coisa que Jesus faz, a última coisa que Jesus executa, antes de subir naquela cruz do Calvário pela minha e para a sua vida, foi orar. O último ato de Jesus não foi um sinal. O último ato de Jesus não foi uma mensagem. O último ato de Jesus não foi colocar, vestir a sandália da humildade e lavar os pés dos discípulos. Não, o último ato de Jesus foi levantar os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora. Eu estou pronto. Eu vou para a morte, Jesus.
podemos servir, podemos colocar a nossa vida crucificada, podemos fazer todas essas coisas, mas se nós não colocarmos o nosso joelho no chão, se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar e em último lugar, nada tem valor. Talvez a última coisa que separe você da sua vida crucificada, de literalmente entregar o seu eu, o seu orgulho, o seu ego, aquilo que literalmente te afasta da cruz de Cristo, seja o joelho no chão, seja dobrar o joelho e falar como Jesus orou: glorifica o teu filho, assim como este lhe deste autoridade. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você quiser ter uma vida crucificada com Cristo, levar o seu eu e a sua vida para a cruz do Calvário, talvez o último passo para você seja a oração verdadeira e sincera do seu coração. Seja chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho te servido, eu tenho entregado aquilo que é de mais precioso para mim, eu tenho me preparado para o sepultamento, mas Deus, eu preciso mais que isso, é da Tua presença me ajudando nesse processo. Eu preciso lembrá-los que Jesus chorou, Ele esteve angustiado e Ele clamou ao Pai no Getsemane: ajuda-me, e se possível afasta de mim esse cálice. Nós queremos ser melhores que Jesus, queremos achar que podemos passar uma vida inteira sem dobrar os nossos joelhos e clamar: Pai, nos ajuda, porque eu não consigo morrer sozinho. Querido, se você precisa morrer nesta noite para a sua vida e renascer em Cristo Jesus, para uma nova vida em Cristo Jesus, mesmo sendo crente, mesmo tendo anos de igreja, entenda uma coisa: nós precisamos levar a nossa vida todos os dias à morte. O apóstolo Paulo diz: por isso somos entregues à morte todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando você acordar de manhã, você deve falar: Deus, eu preciso morrer pelo meu orgulho, eu quero que a Tua vontade seja feita em minha vida, não a minha. Faça a Tua, Deus, faça a Tua hoje de manhã, faça a Tua vontade hoje à tarde, faça a Tua vontade hoje à noite. Ah, Deus, me cura, mas se não curar também, faça a Tua vontade. Faça a Tua vontade em nós, Jesus. Você pode ficar de pé nesta noite. Eu sei que a mensagem muitas vezes é desconfortável. Entenda, queridos, eu não trouxe essa mensagem confortável, não. Eu chorei na minha casa, porque o Espírito Santo me deu essa palavra hoje pela manhã. Eu passei 3 semanas buscando algo para pregar, não vem nada. Eu li a Bíblia, reli a Bíblia, vi os meus outros textos, meus outros sermões, nada. Nessa manhã o Senhor falou para mim: eu preciso da minha igreja crucificada outra vez. Não é confortável dizer para você: você precisa se arrepender, mas também não é confortável para mim ouvir isso todos os dias. O Espírito Santo falando ao meu coração: se arrependa, filho. Se arrependa, igreja, se arrependa, porque a mensagem é a mesma. Os sinais se passaram, mas eu quero crer nessa noite que Jesus está no nosso meio, transformando as nossas vidas, levando as nossas vidas para o Calvário, levando as nossas vidas à cruz de Cristo, lá onde nós sepultamos o nosso eu, sepultamos as nossas vontades, sepultamos a nossa autoridade e colocamos tudo aos pés do Senhor. Se você crê nisso, e se você tem certeza que a sua vida está na mão do Mestre, está na mão daquele que tem controle, essa noite é noite de você fazer uma oração. Pastor, se me permite, eu preciso orar pela sua vida, querido. Eu preciso orar porque talvez você tenha vivido o Evangelho buscando sinais.
Que você tenha vivido o Evangelho e não tem nada de errado com os sinais são os meios. Talvez você tenha buscado os profetas e não a palavra, buscando as mensagens terceirizadas do Evangelho. Talvez você não tenha preparado uma unção para o seu sepultamento, ou talvez você não esteja servindo de fato o seu irmão, e algo incomodou na sua vida nesta noite, para que você mude o seu modo de agir, para que você de fato leve a sua vida aos pés da cruz. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero que você venha à frente, que eu quero orar pela sua vida. Eu preciso estar aqui embaixo também. Eu preciso da minha vida crucificada. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. E eu quero orar pela